A vítima vivia em situação de rua. A vítima foi abordada por 4 pessoas na Avenida Maranhão. E na manhã de hoje, comerciantes foram presos e confessaram o crime. Denis Constantino tem os detalhes, vamos ver. Os comerciantes identificados como Marco Antônio da Paz, João Batista José de Lima e Leocádio Silva Filho foram presos durante a Operação Nêmesis. Eles são suspeitos de participação na morte do morador em situação de rua José Carlos de Costa Araújo, conhecido como da Mata. O crime aconteceu em novembro na Avenida Maranhão, na região central de Teresina. As investigações apontam que a vítima foi perseguida pelas ruas por um grupo que utilizava 2 veículos. Em um deles estavam 4 homens. José Carlos foi alcançado e agredido com golpes de facão e barras de ferro. A violência causou múltiplas lesões, incluindo um golpe fatal na região do pescoço, que provocou a morte ainda no local. A vítima também teve uma das mãos decepada. Após o crime, o corpo foi arrastado até as margens do rio Parnaíba. Segundo a polícia, a motivação seria vingança em retaliação a supostos furtos atribuídos a vítimas em comércios do centro da capital. Segundo eles informaram aqui no interrogatório, um ficou em silêncio, um deles, outros 2 falaram. Esses 2 que falaram disseram que o objetivo deles naquela noite era tentar fazer com que cessassem os furtos e os arrombamentos nos estabelecimentos deles no centro da capital Teresina, né? E em razão disso decidiram o quê? Se juntar e fazer umas diligências durante a noite. E naquela noite se reuniram na frente dos estabelecimentos e de lá saíram à procura desse rapaz, desse indivíduo que era apontado nos dias anteriores como sendo autor de diversos furtos na capital. Localizaram ele e aí chegou a esse final fatídico. No momento do crime, 4 outros moradores em situação de rua estavam nas proximidades. Eles relataram ter ouvido gritos, mas disseram que não conseguiram visualizar a ação devido à baixa iluminação e à forte chuva. As testemunhas afirmaram ainda terem visto uma caminhonete com homens armados e encapuzados que teria sido usada para abandonar o corpo no local. O veículo foi apreendido pela polícia. A ocorrência foi por volta de 10h30 da noite para 11 horas. Né? O crime foi cruel, foi do nível de barbaridade assim que é difícil até de você ver outras ocorrências nossas aqui do Departamento de Homicídio. Né? Nós temos filmagens que mostram todo o crime, toda a execução do crime, em que eles não têm nenhum tipo de pena do indivíduo. Chega a cair no meio da avenida, tenta se defender com as mãos e é barbaramente agredido. Né? Não podemos deixar esse tipo de situação crescer, florescer numa capital como Teresina. Os comerciantes que pegam e se dispõem a trocar a fechadura da lei pela lâmina do facão acabam se igualando aos criminosos. Na saída da delegacia, um dos suspeitos afirmou que a morte estaria relacionada ao que ele chamou de abandono da segurança no centro comercial da capital, mas negou participação no crime. É o injusto que acontece com a gente. A polícia está fazendo o serviço dela, mas a gente não tem nada a ver. Vocês tiraram a vida aí do morador em situação de rua? Tiraram a vida de ninguém, homem. Você tá doido? De acordo com a polícia, José Carlos tinha envolvimento na onda de arrombamentos e furtos na região do centro de Teresina. Ele havia sido preso recentemente após furtar um aparelho de um ar-condicionado. A polícia acredita que a mão decepada seria um recado para outros moradores em situação de rua. A vítima teve uma mão decepada, né? Não sabemos até certo ponto que esse tipo de ação, num crime bárbaro desse tipo, era para deixar um recado a outros ladrões, né? Outras pessoas que praticavam furtos pelo centro. Mas o fato é que o crime foi extremamente bárbaro. A vítima foi arrastada para a lateral da avenida, em direção às margens do rio Parnaíba, e lá foi abandonada. Não prestaram nenhum tipo de socorro, nem nada. Saíram a pé, uns saíram a pé e outros em veículos. A polícia segue com diligências para identificar e prender os demais envolvidos no crime. As diligências continuam em andamento. Não descartamos a possibilidade de mais pessoas serem presas, até porque mais pessoas participaram desse crime bárbaro no centro da capital. E nós não vamos sossegar até localizar todos e levar todos ao judiciário. Gente, é uma barbaridade injustificável. Vamos fazer o seguinte, vamos se colocar na pele dos empresários. Os caras não aguentavam mais. Qual é o conselho que eu dou todo dia aqui? Se você for atrás de bandido e fazer justiça com as próprias mãos, você vai se igualar a ele. Exatamente o que aconteceu com os 4. Vão ser presos, vão responder pelo crime de homicídio, o crime que está acontecendo ou os crimes que acontecem diariamente no centro, como foi dito aí, não é abandono do poder público,
é uma coisa que não dá para controlar 100%. A polícia aumentou, triplicou esse policiamento no centro de Teresina. Mas qualquer pessoa em sã consciência sabe do que eu estou dizendo. Dá para acabar com a criminalidade, eu estou falando a nível de Brasil, não dá. Porque todo dia entra um bandido novo no mercado para tirar proveito do crime ou dos crimes que ele comete diariamente. Aí os caras se igualaram a bandido, mas da pior forma possível, porque foi um crime de uma perversidade que poucas vezes eu noticiei aqui. Aí eu disse agora há pouco, dá para se colocar no lugar dos caras? Dá, o cara se revolta, o cara não sabe mais o que fazer. O cara compra um ar-condicionado de 3 mil, 2 mil reais, 4 mil reais, dependendo da voltagem lá dos BTU do ar-condicionado, para poder o bandido no outro dia levar. Revoltante. Isso eu estou me colocando na pele de um empresário, ou dos empresários, que foram 4. Revolta, revolta. Mas é uma revolta que não pode chegar jamais ao ponto que chegou. Agora vão ser presos? Onde é que está a família desses caras? O recado foi dado. De que adiantou decepar a mão do cara, matar da maneira que mataram, com uma perversidade assustadora? Resolveu? Acabou o crime no centro de Teresina? Não acabou. A polícia, que é aparelhada, é preparada, não consegue acabar. Porque, repito, todo dia entra um para o mercado do crime, né? E não dá para acabar, e nem vai acabar. Infelizmente, os caras não escutaram o meu conselho, o conselho de todo mundo. Se você fizer justiça com as próprias mãos, e vontade dá. A hipocrisia seria minha de dizer aqui, rapaz, eu tive uma loja aqui arrombada, vontade que eu tenho é de matar um desgraçado desse. Não pode passar da vontade, doutor. Você tem que ficar só na teoria. Na prática, você vai se igualar a ele. E uma mulher, ela estava desaparecida.